Vamos mergulhar de cabeça num dos maiores, se não o último, grande mistério da ciência, a consciência. Pensa bem, como é que pode um amontoado de células dentro do nosso crânio gerar toda a riqueza da nossa experiência? Sabe, o cheiro do café de manhã, a emoção de uma música, a própria ideia de que existe um eu. Essa frase é perfeita porque ela mostra o tamanho do desafio. A gente está tentando conectar a dança microscópica dos nossos neurônios com as maiores perguntas sobre o nosso lugar no universo. A ideia aqui é que a mente não está só espelhando o mundo lá fora, sabe? Ela é a própria lente, o palco, a luz que revela o que é estar vivo. Ok, vamos direto ao ponto. Imagina um pôr do sol. A luz bate na retina, sinais elétricos correm pelo cérebro, a neurociência consegue mapear cada passinho desse processo. Mas aí, a mágica acontece. A pessoa sente a beleza, a paz, talvez uma nostalgia. Onde exatamente nesses sinais elétricos está o sentimento? Como que a atividade física vira experiência subjetiva? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. E essa pergunta, ela tem até um nome oficial. Foi o filósofo David Chalmers que a batizou de o problema difícil da consciência. E ele fez uma distinção que é crucial para a gente conseguir organizar todo esse debate. O que o Chalmers fez foi dividir o mistério em duas partes. De um lado, a gente tem os problemas fáceis. E olha, as aspas aqui são super importantes, porque de fáceis eles não têm nada. São sobre a mecânica, como o cérebro processa informação, como controla o comportamento, foca a atenção. São quebra-cabeças que a neurociência, devagarinho, está montando. Agora, o problema difícil é de outra categoria. Ele pergunta, por que toda essa mecânica vem acompanhada de uma experiência interna? Por que a gente não é só um robô biológico super sofisticado, processando dados sem sentir absolutamente nada? Para tentar resolver esse mistério, a ciência e a filosofia colocaram vários suspeitos na parede. Vamos fazer um tour bem rápido pelas teorias mais famosas e entender por que, até hoje, nenhuma delas conseguiu de fato confessar o crime. Primeiro, o suspeito clássico, o dualismo, lá do Descartes. A ideia é que mente e matéria são coisas separadas. A falha fatal? O problema da interação. Como é que algo que não é físico consegue mover a matéria do cérebro sem quebrar as leis da física? Ninguém faz ideia. Depois vem o favorito da ciência moderna, o fisicalismo. A consciência simplesmente emerge da complexidade do cérebro. O problema? Emergência é só uma palavra chique para dizer e aqui acontece uma mágica. Não explica como a matéria vira experiência. É uma lacuna enorme. E por fim, as teorias quânticas, como a ORC-OR. Elas são ousadas, propõem que a consciência nasce de processos quânticos nos neurônios. Mas a maioria dos físicos diz que o cérebro é quente, úmido e barulhento demais para sustentar esses estados quânticos, que são super delicados. E com isso, a gente chega num beco sem saída. Todas as teorias principais, por mais inteligentes que sejam, não conseguem construir a ponte sobre essa grande lacuna entre o cérebro físico e a experiência subjetiva. O caso parece que esfriou. E quando um caso esfria, talvez seja porque a gente está procurando as pistas no lugar errado. Sabe, essa situação não é nova na história da ciência. No fim do século XIX, a física parecia praticamente resolvida. Lord Kelvin, um dos maiores físicos da época, chegou a dizer que só restavam 2 pequenas nuvens no horizonte, uns probleminhas menores. Acontece que essas nuvens se transformaram nas tempestades da relatividade e da mecânica quântica que viraram nosso entendimento do universo de cabeça para baixo. A pergunta que fica é, será que a consciência é a nossa pequena nuvem de hoje? O que nos leva a uma pergunta bem radical. E se o problema não estiver na nossa biologia, mas na nossa física? E se, para entender a mente, a gente precisar de mais do que uma neurociência melhor, e sim de uma nova visão sobre a própria estrutura do universo? É exatamente aqui que surge uma pista nova, radicalmente diferente. Uma proposta, claro, especulativa, mas muito fascinante, chamada Teoria da Energia Informacional Psicoquântica, ou EIPQ. A premissa dela? Para preencher essa lacuna, a gente precisa adicionar uma peça totalmente nova ao quebra-cabeça da realidade. O primeiro postulado dessa teoria é um tal de campo psicoquântico. Pensa nele como o campo da gravidade ou campo eletromagnético. Ele estaria em todo lugar, preenchendo o tecido do espaço-tempo. Só que, em vez de mediar uma força como a gravidade, este campo estaria ligado a uma espécie de informação consciente fundamental. E todo campo que se preze tem a sua partícula, né? O campo eletromagnético tem o fóton, a partícula da luz.
Bom, o campo psicoquântico teria o seu próprio quantum, o píciton. Essa partícula hipotética seria a mediadora, a ponte, que finalmente conecta a atividade elétrica dos nossos neurônios com a experiência subjetiva que está nesse campo. E isso, olha, muda tudo. Se essa teoria tiver algum fundo de verdade, ela reformula completamente o papel do cérebro. Ele não é mais a fábrica da consciência, ele passa a ser outra coisa. A analogia do rádio deixa essa ideia bem clara. As ondas de rádio com música estão por toda a parte, agora mesmo. Mas a gente precisa de um aparelho para sintonizar. O rádio não cria a música, ele só capta e traduz em som. Nessa teoria, o campo psicoquântico é como se fossem essas ondas de rádio universais. E o nosso cérebro? Ele é um receptor biológico super sofisticado. Ele não cria a consciência do zero, ele a sintoniza, decodifica e transforma na nossa experiência individual. E se a gente olhar por esse ângulo, o problema difícil não é exatamente resolvido, ele meio que se dissolve. E as implicações dessa teoria são nossas, são cósmicas, literalmente. Ela sugere que a consciência não é algo que apareceu tarde na história, aqui na Terra, um acidente da evolução. Pelo contrário, ela seria uma propriedade fundamental do universo, presente desde o primeiríssimo instante. O Big Bang não teria sido só o começo da matéria e da energia, mas também a primeira faísca de excitação desse campo consciente universal. O que nos deixa com um pensamento final que dá até um nó na cabeça. Se a consciência é fundamental para o universo e nossos cérebros são apenas receptores, será que isso significa que cada pensamento, cada sentimento, cada pedacinho da nossa experiência subjetiva é de alguma forma um eco daquele primeiro instante do Big Bang? É uma pergunta para a gente ficar pensando.